e nessa videoaula nós iremos trabalhar um pouquinho acerca da estrutura interna do nosso planeta Terra, relembrando aí principalmente as camadas que compõem o nosso planeta. Bom, a Terra por dentro e por fora. O que se sabe atualmente sobre o interior do planeta, na sua maior parte, é fruto de estudos e cálculos e não de observações experimentais. A maioria dos cientistas realizam as suas descobertas ou fazendo análise de campo ou fazendo pesquisas no laboratório. No caso da composição do planeta, estudar as camadas que compõem internamente o nosso planeta Terra é muito difícil por causa da profundidade, as altas pressões e as elevadas temperaturas a que os equipamentos estariam submetidos. O mais profundo que nós conseguimos chegar aí para analisar a composição interna do nosso planeta foi algo em torno de 12 quilômetros apenas de profundidade. Depois começou a haver uma série de problemas e não foi mais possível continuar esse projeto. Até mesmo a camada mais superficial do nosso planeta Terra, como a gente vai ver, que é a crosta terrestre, ela não foi perfurada totalmente. E de acordo com estudos já realizados, novamente, através de cálculos, de observações, os abalos sísmicos ou ondas sísmicas que se propagam pelo nosso planeta, a análise das rochas, a atividade vulcânica, tudo isso serviu de embasamento para que os cientistas propusessem a ideia de que o nosso planeta internamente é formado por camadas, tá? Dividido em camadas de acordo com as suas características. E aqui nós temos, nesse esquema, as principais camadas que compõem o nosso planeta. No geral, são três: a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Só que o manto e o núcleo se encontram divididos em duas áreas. No caso do manto, o manto externo, também chamado de manto superior, é aquele que vem logo após a crosta terrestre. O manto interno, que vem após o manto externo, também chamado de manto inferior. O núcleo externo e o núcleo interno, também, respectivamente, conhecidos como o núcleo, no caso, superior e o núcleo exterior, tá bom? E entre algumas regiões, por exemplo, entre a crosta terrestre e o manto externo, ocorre uma regiãozinha chamada de descontinuidade de Morovicz, em homenagem ao cientista que descobriu essa região de transição, entre a crosta e o manto externo. E entre o manto interno e o núcleo externo ocorre a descontinuidade de Gutenberg. Mas, no geral, as camadas principais são três: a crosta, o manto, que está subdividido em manto externo e interno, e o núcleo, que se subdivide também em núcleo externo e núcleo interno. E ainda nós temos a região localizada entre a crosta terrestre e o manto, que é chamada de litosfera, a região aí de transição entre a crosta terrestre e o manto, e a camada logo abaixo da litosfera, formada pela região superior do manto, é chamada de astenosfera. Estudando um pouquinho mais profundamente as características de cada camada. A crosta terrestre, como já vimos, é a camada mais superficial e fina da Terra. Se a gente for comparar o nosso planeta Terra com uma fruta, como uma maçã, por exemplo, a crosta terrestre corresponde à fina casca que compõe essa maçã, tá? A espessura dela é insignificante se comparada às demais camadas que formam o nosso planeta. E é na crosta terrestre que nós estamos, Ela é habitada por humanos e outros seres vivos. Pode ser medida a partir do topo da montanha mais alta até o fundo do oceano. Portanto, a espessura dela é bem irregular, mas os cientistas estimam que ela tem uma profundidade aí de aproximadamente 70 quilômetros. Quanto mais próximo ao centro da Terra, maior é a temperatura. O ser humano não seria capaz de sobreviver nesse ambiente,
Dessa forma, escavações profundas são possíveis apenas com equipamentos adequados. E essa camada flutua sobre camadas inferiores de rochas fluidas, que podem quebrar-se em placas que se movimentam, as chamadas placas tectônicas, que a gente vai ver em uma outra videoaula. Aqui nós temos o esquema, né, cortando o nosso planeta Terra como se fosse a fatia de um bolo. A espessura total, né, do nosso planeta, algo em torno de 6.000 a 6.370 quilômetros de espessura, desde a crosta terrestre até a região central do núcleo. A crosta terrestre, a fina casquinha, né, formada pela crosta oceânica e a crosta continental, uma espessura aí aproximada de 70 quilômetros. E aí nós temos a segunda camada, que é a camada que está logo abaixo da crosta terrestre, né, chamada de manto, e é a maior camada da Terra, com cerca de aproximadamente 2.900 quilômetros de espessura. Novamente, relembrando que a junção da parte superior do manto com a crosta terrestre compõe o que nós chamamos de litosfera. O manto está dividido em manto externo, né, e manto interno. O manto externo ele fica mais próximo da crosta e é também chamado de manto superior. Ele é rochoso e com consistência pastosa. A alta temperatura deixa as rochas aí com a consistência pastosa. E depois o manto externo, nós temos o manto interno, também chamado de inferior, né, mais próximo do centro da Terra, feito de material rochoso em estado líquido, por causa das altas pressões e altas temperaturas. As rochas líquidas que compõem o manto interno passam a ser chamado de magma. É isso, essa parte líquida, esse material rochoso líquido que compõe o manto interno, é aquilo que nós chamamos de magma, que é a localização do manto, né? Logo abaixo da crosta terrestre. E a porção central do nosso planeta, que é o núcleo. O núcleo é a parte, claro, mais quente do nosso planeta, né? A camada central, chegando a até mesmo as temperaturas em torno de 5.000 graus Celsius, que já são temperaturas próximas à camada externa do Sol, para a gente ter uma ideia. Então, tem praticamente um Sol no interior do nosso planeta. Também se encontra dividida em duas partes, né? O núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo apresenta grande composição de ferro, níquel e silício, os três principais metais que compõem, né, o núcleo externo em estado líquido, e pode ter temperaturas aí elevadíssimas, né, em torno de 4.000 graus Celsius, e tem uma espessura aproximada de 2.250 quilômetros. E abaixo do núcleo externo nós temos o núcleo interno, esse sim as temperaturas podem chegar em torno de 5.000 graus Celsius, né, que é a temperatura próxima à camada externa do Sol. E é formada por uma grande quantidade de ferro e níquel que se encontram no estado sólido. A temperatura, você deve pensar assim, poxa, mas a alta temperatura ainda tem rocha no estado sólido? É porque, apesar da alta temperatura, existe também uma alta pressão, devido às camadas que se sobrepõem ao núcleo interno. Então, a alta pressão não permite que as rochas lá no núcleo interno passem para o estado líquido e elas permanecem no estado sólido, mesmo a altíssimas temperaturas. Então é isso, gente, que eu tinha para falar com vocês acerca das principais camadas que compõem o nosso planeta Terra. E na próxima videoaula nós iremos caracterizar um pouquinho mais as placas tectônicas, a movimentação dessas placas, a formação das cordilheiras. É isso, e a gente continua esse assunto, tá bom? Então vamos lá, quem gostou, dê o seu like, faça comentários, compartilhe o nosso vídeo e nos apoie sempre aqui no nosso canal. Até a próxima, pessoal!